Recentemente, cada vez mais amigos e clientes compartilham comigo experiências negativas com psicólogos. Nem sempre uma pessoa em uma situação de vida difícil pode avaliar o grau de profissionalismo de um psicólogo, porque em tal situação, a criticidade é reduzida, os limites são facilmente quebrados e a pessoa se torna mais vulnerável. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis na recepção, mas não se atrevem a trocar de psicólogo, às vezes porque não sabem o que é profissionalmente aceitável e o que é uma violação grosseira da ética profissional. Decidimos compilar um memorando, uma lista de frases que devem, no mínimo, alertá-lo ao se comunicar com um psicólogo e, no máximo, pressioná-lo a mudar de especialista. Se o seu psicólogo não disser isso, ótimo, fique com ele. 1. A primeira coisa que deve ser alarmante é a solicitação de um favor pessoal. Por exemplo, um terapeuta, depois de saber que um cliente é um excelente programador, pede ao cliente para fazer um site, ou para apresentá-lo a alguém importante, ou para pedir dinheiro emprestado. Por exemplo, qualquer solicitação que envolva o uso dos recursos do cliente para o pessoal do terapeuta é antiprofissional, manipuladora e prejudicial à terapia. 2. Preocupação com assuntos pessoais durante o aconselhamento. Se, durante uma sessão de aconselhamento, o terapeuta decidir repentinamente se arrumar, vá em frente. Vá em frente. Vou-me maquiar. Atender ao telefone, ler um livro, não consigo pensar em mais nada para fazer durante uma sessão com o cliente. Mas os exemplos anteriores são casos reais. Observe que você tem direito a 100% da atenção do terapeuta durante o aconselhamento. 3. Convidar o contato pessoal fora das sessões, tomar um café, ir a uma exposição juntos, simplesmente caminhar e conversar. O contato pessoal entre o cliente e o terapeuta fora das sessões é possível, mas isso significa o fim do relacionamento terapêutico. E é melhor que passe algum tempo entre esses eventos. Ou seja, você pode ser amigo do terapeuta depois de 6 meses e isso será seguro para a sua terapia. 4. Inversão de papéis. Se o psicólogo de repente começar a reclamar da vida, pedir conselhos, apoio, contar sobre a situação difícil da vida dele, ou seja, ele se coloca no lugar do cliente. 5. Tomar uma decisão ou dar um conselho específico em uma situação da escolha do cliente. Você deve se divorciar, casar, largar o emprego, ir morar com sua mãe. Isso não é ético porque coloca o cliente em uma posição subordinada e dependente. Nesse caso, o terapeuta assume a responsabilidade pelas decisões do cliente. O cliente pode obter alívio temporário, mas não recebe terapia e a oportunidade de aprender a tomar essas decisões de forma independente, que é provavelmente o motivo pelo qual o cliente veio à terapia, entre outras coisas. 6. Acusações contra o cliente. É a sua própria culpa que você seja assim. É difícil trabalhar com você. Você resiste, não quer mudar, não quer cooperar. 7. Denugrir de qualquer forma seus sentimentos não são nada, porque você está sendo tão intrometido. Poderia ser pior. 8. Insinuação em vez de comunicação direta. Se o terapeuta estiver falando de forma alegórica, confusa, sem querer esclarecer, e você tiver dificuldade para entender o que ele quer dizer. 9. Implicações de inadequação mental. A estação é uma pergunta direta em uma entrevista de diagnóstico sobre a presença de doença mental. 10. Não quero ajudá-lo.